Amizade com pessoas que você já conheceu. Fica essa fita assim. Ô, você tá fazendo uma gravação. Vai ter que fazer de balcão, no centro. Quer fazer de novo? Não, vamos lá. Quer fazer de novo? Não, é legal. Puta que pariu. Que Os erros, né? Erro de gravação é o cacete mesmo. Olá, meu nome é Cleverson Andrade e eu estou aqui com o meu grande amigo César Tukzinski. Opa, obrigado. E a gente vai falar sobre as transformações e dicas para formar novos líderes e profissionais para 2017. É um bate-papo informal, né? A gente está aqui no parque, tem um pessoal aqui jogando bola, mas isso não faz nenhuma menção a um conteúdo pior. Na verdade, é um conteúdo de alta qualidade, com pessoas que têm conhecimento há mais de 10 anos em negócio. Eu, no caso, 10 anos em negócio, mas o César tem muito mais conhecimento. De antemão, eu gostaria de apresentar o César, né, que ele se apresentasse, na verdade, para vocês verificarem quais são os conhecimentos e a pessoa que está falando para vocês. Beleza, César? Bom, obrigado, Cleves, pelo convite para participar dessa entrevista. O meu papel, na verdade, social hoje é como coaching. Sou formado em administração, dou formação de cursos profissionalizantes de administração, palestras para executivos da área de desenvolvimento pessoal e profissional, e também faço outros trabalhos de desenvolvimento de formação sistêmica, de preparação sistêmica, trabalhando com abordagens de avaliação de contos por PNL, textos, e dando feedback para as pessoas para que a forma como elas lidam com a vida, com os negócios e com outras atividades tenha mais orientação, sejam mais coordenados para que elas se percebam. Atualmente o meu trabalho todo está mais relacionado a ser um pensador e um reformulador de ideias, de conceitos, não muito embasados cientificamente, mas embasados em experiência, em fatos, confrontando com a realidade teórica também. Legal. E aí, César, de acordo com o título que eu mencionei, quais são as dicas e as transformações que os profissionais têm que ter para ter um bom 2017 no nosso futuro? Bom, a primeira coisa que é preciso saber é entender uma evolução histórica de contextos de administração, de negócios, esse contexto onde que estão as pessoas envolvidas de uma forma muito mais associadas ao movimento das empresas, dos negócios, as lideranças que ocorrem dentro de uma cidade e se organizam dentro dessa cidade para dar respostas às pessoas, atender às necessidades e os valores. A partir dessa organização toda que surge a empresa, que surge o administrador, que surge o negócio e vai se estruturando ao longo das décadas. Nós temos alguns períodos dessa evolução que seria importante entender. O primeiro período é o período clássico, que entra lá no Fayol, Taylor, que a preocupação muito mais era sobre as repetições das pessoas e não a interação dela com as atividades. Simplesmente elas faziam parte de um pedaço de uma máquina. Era produzir e entregar aquilo que tinha necessidade. Não se importava se ela adoecesse, não se importava com nada, era simplesmente eram peças de um resultado. Certo, fazendo parênteses, é aquele filme do Charlie Chaplin. Justamente. Ele fica assim com a chave de boca. Justamente. Volta para casa, ele fica assim também. Que ele Justamente. é tratado simplesmente como uma máquina. Assim. Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. É bem posicionado esse exemplo aí. E a partir do momento quando começa a ver que esse resultado todo e essa produção precisava ser melhorada, começa a entrar alguns pensadores, já começa a entrar um viés de psicologia, sociologia, e surge o período neoclássico, que é onde as pessoas começam a ser avaliadas muito mais no aspecto de produtividade e a interação delas sobre essa produtividade. Alguns exemplos, por exemplo, exemplos de atividades de avaliações, nós temos avaliações dentro das fábricas, onde as pessoas são colocadas em grupos e alguns grupos de controle para ver se mudando as características, iluminação, a forma ergonométrica e outras demais, essa produtividade aumentava ou não.
Algumas e várias outras respostas ainda são tiradas desses trabalhos até hoje, que dentre elas é o seguinte: o ser humano gosta de produzir porque ele está sendo observado, a observação ela faz parte disso aí. Outra questão é o seguinte: a interação social entre as pessoas, independente do contexto todo que você monte, se ela for boa, a produtividade é melhor. E por aí vai. Então o ambiente ele é importante, o ambiente ele é um fator de higiene, ele é um fator que ajuda a pessoa a produzir mais. Porém, esse ambiente social e essa interação humana, ela pode ajudar a produzir muito mais se você fazer nenhuma alteração. Você pode ter essa produtividade aí, mas a evolução e o conjunto de tudo ajuda. E nós temos daí, a partir dessa evolução toda, há uma melhora na produtividade, as empresas começam a se remodelar, as pessoas são valorizadas e passamos para a era da informação, que é uma era que você ainda como profissional, que é o teu negócio, hoje você lida muito ainda forte, que é o quê? A era da informação nada mais é que os líderes percebem que aumentar a informação para seus delegados, as pessoas, as informações para suas pessoas que estão sendo lideradas, se elas tiverem essa informação, elas vão ter mais poder de decisão e vai aumentar a produtividade. Ocorreu isso, mas como se diz, até um certo limite. E dentro, hoje, por exemplo, o seu trabalho, né, Cláudia, é a informação. Você trabalha bastante com informação, trabalha com ela, né? Mas você sabe a importância da evolução das pessoas dentro desse contexto. Então, contextualizando o pessoal, primeiramente você teve essa parte do homem-máquina, que é o Charles Chaplin, sim. Depois veio a era da informação. Da neoclássico, que é a parte psicológica, começar a ver essa coisa da interação do ser humano, e daí a era da informação. É a informação. E essa informação é o que a gente está hoje? Não, a questão é a seguinte, que já tem mais uma coisa acontecendo, porque quando a gente fala de ser humano, nós estamos falando de competência. Competência, quando você fala, ela é uma coisa que é moldada pela vida da pessoa e pelo conhecimento que ela tem. Ou vida é experiência, é inteligência emocional, e conhecimento é QI, é faculdade, é cursos, treinamentos, uma série de outras coisas. Isso molda, na verdade, a competência. Porém, para moldar essa competência, você tem que trabalhar aspectos individualizados, daí de uma forma mais técnica, mais aplicada. Um deles é o conhecimento, outro é a habilidade e outro é a atitude, dentre outras questões novas que também surgem. A partir do momento que você pega esses três itens que tem que trabalhar e você vê toda essa evolução, se você pegar a era clássica, a neoclássica e a era das informações, está muito mais enfático o conhecimento. Tanto é que se você for ver que é o salto que nós vivemos da era da informação para frente, se fala de conhecimento só. Vamos dizer, pega a década de 90 para frente, até 2010, a gente estava vivendo muito mais forte conhecimento. Porém, já havia revoluções de base aí, para ir para uma, que seria já uma época mais de revolução, trabalhar o ser, trabalhar a essência do ser. Então, seria o seguinte, não é a empresa mais importante, o ser é importante para fazer essa empresa existir, para fazer os negócios existir, e o que eu preciso fazer para isso? Eu tenho que trabalhar habilidade e atitude. Então, conhecimento eu vim trabalhando até hoje, muito mais forte. Trabalhei habilidade, trabalhei atitudes, mas não existia uma abordagem forte em cima desses dois itens que ficaram faltando. Para complementar isso aí, então nós temos uma área que é a essência agora, que a gente não tem um nome definido, porque a partir do momento que passa a fase, a época, a gente vai dizer assim que seria uma era de revolução. Era de revolução emocional e comportamental, que vão ser trabalhadas muito mais fortes as atitudes dos seres humanos e as habilidades, o que cada um precisa desenvolver. Aí que entra as ferramentas modernas, Cláudio, aí que entra, vamos dizer assim, conceitos novos que alguns de vocês já conhecem e adotam na sua empresa, que é o coaching. Tá, eu posso treinar qualquer pessoa, mas eu preciso de alguém para trabalhar toda aquela essência humana para transformar o indivíduo para ele produzir mais. Constelações sistêmicas. Há uma revolução na educação que muita gente que pode estar assistindo agora, que os seus filhos, os seus sobrinhos, vão receber essa educação, que seria uma educação sistêmica, uma outra abordagem que vai tornar eles um pouquinho mais inteligentes em termos, vamos dizer assim, tem gente que é inteligente na informação, que é mexer com informática, uma série de outras coisas. Eles vão estar um pouquinho mais inteligentes emocionalmente em lidar com outras coisas que os adultos que não tiveram essa oportunidade de se desenvolver por outras ferramentas, hoje não tem como se desenvolver mais rápido e para acompanhar. Então elas vão se deparar com crianças um pouquinho mais inteligentes, talvez já um profissional novo no mercado. Outra ferramenta aí para
para essas questões de desenvolvimento são a PNL também, ela vem forte, programação neurolinguística, e esse seria o contexto que vai afetar, e isso que tem, na verdade, sido um reflexo dos problemas sociais que nós vivemos hoje com as lideranças negativas. A gente já fala logo de liderança negativa. Nós temos os problemas sociais de que as empresas estão com dificuldade de tocar e levar os profissionais, porque um empresário como você forma a sua equipe e você chega a alguns limites, porque você vê que os seus profissionais não estão completos, falta coisas para desenvolver, né? Teria alguma coisa a complementar? Então, Sérgio, para complementar, como você tinha comentado, eu queria complementar com a seguinte questão: a parte de liderança e gestão nós temos nas nossas empresas, né? Então hoje eu tenho a Clix aqui no Brasil, e a minha dificuldade é fazer com que os meus líderes, os meus gestores pensem como eu pensaria em uma determinada ação. Então, por exemplo, aconteceu qualquer tipo de problema na empresa, o gestor tem que pensar, mas como que eu poderia pensar do jeito dele e resolver da minha forma? Não ele ser igual a mim, porque cada indivíduo é diferente, então cada um tem suas competências, suas experiências, suas habilidades e seu conhecimento. Mas, em virtude disso, eu vejo que se a pessoa tivesse os mesmos comportamentos que eu tinha para determinado tipo de tarefa para resolver aquilo, seria muito mais fácil. Então aí, porque eu também faço coaching, né, na verdade eu não dou coaching, eu faço, né? Recebe coaching, recebe coaching, né? Então eu vejo assim que a cada palavra que eu solto pela minha boca, de acordo com qualquer pergunta que eu faço para os meus colaboradores, afeta a qualidade de trabalho deles e como eles se comportam perante a empresa. Então assim, a todo momento eu vejo que na liderança ativa a gente tem que policiar, eu tenho que se policiar para que além de eu dar a resposta para o meu colaborador, eu fazer uma pergunta em vez de uma resposta. E assim, como é que você poderia fazer isso de uma forma mais rápida e melhor? Então, muitas, né, do que você falou, do passado, do antigo, né, muitas lideranças, eu já passei por isso, já trabalho há 10, 15 anos já, né, trabalhei de universidade antes, mas antes os líderes em mim falavam assim, pega essa folha aqui, e coloca aqui, pega isso aqui, coloca aqui, pega isso aqui e coloca aqui. E assim tem que fazer, e nessa mesma ordem, repetindo da mesma forma que eu faço. Então, isso aí era um modelo antigo. Modelo antigo. Então, agora, em 2017, eu vejo que, como o César comentou, essa questão de comportamento, atitudes, tratar o colaborador como um ser humano para que ele venha a crescer junto com a empresa e faça com que você cresça e todo mundo fique feliz no final, né, tendo um bom profissional, tendo um enriquecimento financeiro, tendo harmonia com toda a sua vida, para todo mundo, né? E como as gerações elas vêm se atualizando muito rápido, então nós hoje líderes, nós hoje donos de empresas, temos que fazer o possível para que os colaboradores sejam felizes, competentes, profissionais e exercendo a competência dele de acordo com a função. Às vezes nem sempre é fácil. A gente não tem uma empresa gigantesca com bilhões de reais para poder fazer os melhores treinamentos de RH. A gente tem que se virar com o que tem. Não adianta a gente ficar sentado e chorar, sendo que a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, mudar esse estado, né, que existe, não tem. Então eu queria só complementar com isso, sabe? Eu vivo isso todos os dias, entende? Então, eu gosto muito de conhecimento, você sabe disso. Sim. Então a gente sempre vem estudando, fazendo. Tem horas que a gente fraqueja, tem horas que a gente desmotiva, a gente fica muito, fica triste, mas são nossas emoções. Nada vai fazer com que mude a forma dos objetivos anuais, né, daqui 3 anos, 10 anos, nada vai mudar, só vai continuar. Então, nada como um dia após o outro, como uma noite ainda. Mas até são coisas muito engraçadas, não vou ficar fazendo coach e avaliação aí, né, sistêmica de todas as coisas que eu falo, mas assim, a gente está aqui, é um bate-papo, né, eu vou de repente fazer a tua pegadinha aí. Você falou em conhecimento, tá? Quando você falou essa palavra conhecimento, nós temos 3 níveis de vibração de palavras. Conhecimento, ele vibra na mente. Quando você fala de coisas que você falou aí agora separadamente, do que você acha, o que você precisa, o que precisa mudar, você está vibrando isso mais no nível de coração, entendeu? Você está falando de coisas de sentimento. E quando você está usando essas palavras, o teu coração está, sabe, dando uma apertada. É um tipo de vibração,
É uma coisa muito relacionada com o PNL e o teu organismo. E quando você vem com as suas ideias, que você começa a pensar e dizer assim, eu vou fazer isso, é novo, e eu vou tentar essa abordagem, vou tentar ser uma pessoa diferente, você está vibrando muito mais no teu corpo, na tua alma, você está vibrando no todo. Ok? Então, às vezes, quando a gente pega e leva profissionais para fazer uma liderança dentro da empresa, a gente dá treinamento. O treinamento é mente, não é ele. É uma coisa que ele precisa fazer e ele achar algum lugar no corpo para refletir aquilo. É a mesma coisa que uma pessoa que toca violão e ela começa a repetir várias vezes, o violão vira uma extensão do corpo. Uma pessoa que dança e faz ginástica rítmica, aquele bastão ou a fita vira um objeto extensão do corpo. A partir do momento que ela começa a vibrar no corpo, que é a alma dela, e entender aquilo, você conseguiu chegar nesse profissional. Só que é tudo um processo. Então a formação e o coração é uma forma de comunicação com as coisas. A partir do momento que as pessoas entram com o coração dentro da empresa ou com o coração, elas têm vontade de mudar. Então essas características muitas vezes você vai identificar diferentes em várias pessoas. Você vai ter pessoas que você vai ter que liderar pela mente e às vezes você vai ter que saber dar feedback, quebrar essa mente e trazer ela um pouquinho para pensar com o coração e para vibrar com o corpo. Ou você vai trabalhar com ela, se ela tem muito corpo, de repente muito espalhafatosa, muito cheia de energia, você vai pôr ela para uma parte de atendimento, uma parte para vibrar. Ou se de repente essa vibração toda ela se concentra em criatividade, você vai colocar ela para criar. As pessoas não vêm prontas, elas vêm formadas, elas vêm de famílias, elas vêm de um modelo. Imagine que é o seguinte, para surgir uma cidade, ela surge uma cidade primeiro, lá na época as primeiras cidades surgiram, depois da cidade surgir, as pessoas começam a se organizar à volta para ver o que é preciso. A partir do momento que é preciso, eles delegam tarefas para as pessoas e algumas começam a criar negócios e necessidades e satisfações são realizadas e esse modelo vai crescendo criando a sociedade, vão se criando regras, vão se criando uma série de outras coisas. Porém as pessoas estão dispersas nessas atividades e algumas vão vir mais com a mente, algumas vão vir mais com o coração, algumas mais com a alma e algumas mais completas. Elas vão conseguir entender tudo isso aqui. Então levar as pessoas a entender esse mecanismo dentro delas vai ajudar ela a saber que ela está tomando uma decisão com a mente. Você não precisa naquele momento, você precisa que ela vibre mais. Opa, você tem que criar aqui, ela sair. Quem vibra com a mente é só coisas decoradas. Vem da faculdade, você percebe a pessoa quando ela pega e está falando tudo que é tudo decoradinho. O que o professor falou durante os 4 anos. Sim, você vai ver assim, não, eu quero que você fale para mim, eu conheço os livros, eu quero que você fale para mim o que você pensa sobre isso, com as tuas palavras. A partir do momento que você começa a trazer a pessoa nessa percepção, ela começa a formar. Então essa é a transformação. E isso está ocorrendo também nos ensinos hoje, está vindo? O coach está vindo para essas transformações. Só que isso aí, por exemplo, nós somos viciados na era da informação, na era do conhecimento também. Quer dizer, o conhecimento é uma evolução. Na verdade, essa transição. Essa transição era uma coisa necessária. O conhecimento era uma coisa necessária. Só que o conhecimento chegou agora a todos, está na internet. Você pode acessar livros, baixar livros, você pode ler muita coisa. Só que esse conhecimento não está organizado. A pessoa tem que ter um bom profissional, o mentor, ou várias outras técnicas, um bom ensino de universidade com um bom professor. E esse professor também já é uma pessoa nova, o que não serve mais o professor antigo. O professor que só dá mente para você e raciocínios não serve mais. Ele está fundando as empresas também e ele não sabe, porque ele faz parte disso aí. Ele também ele é vítima de um sistema, na verdade, que na verdade a gente tem que desvitimizar, né, o processo. E aí o que acontece? Acontece uma coisa fantástica, né? Nós temos um problema muito grande na sociedade, principalmente a brasileira, às vezes se estende internacionalmente, que é a liderança negativa, que a gente até conversou de antemão aí, que a liderança negativa o que é? A beleza é uma liderança negativa. Se você é uma pessoa bela e você fala qualquer coisa, uma mulher bonita, pode atrapalhar as decisões. Ela pode levar uma liderança negativa porque pessoas que de repente não estão preparadas vão admirar a beleza dela. E o que ela fizer de atitude de bonito pode dar algum problema. E essa é uma das coisas interessantes. A vaidade da gente também afeta. Se eu sou um cara de repente apaixonado demais pelas coisas, eu passo um valor para a vida, eu danço, eu brinco, eu converso. Se eu passo esse valor muito forte meu para a galera e não trago muita racionalidade, eu também posso liderar negativamente. Então, são processos que de repente você vai descobrindo o que te leva à liderança negativa. Uma liderança negativa, por exemplo, nós vivemos socialmente hoje, é a corrupção de contratos.
Vamos dizer, eu vou fazer um negócio com você, claro, se você me dá 10%, ok, eu fecho o contrato com você porque eu sou gerente aqui da empresa e vamos lá, vamos fechar o negócio dessa forma. É legal, isso faz parte de um processo nosso, mas só que, como se diz, nós precisamos passar por um processo agora que a gente tem que reduzir esses ganhos, reduzir essas formas de atividade, expandir a sociedade e aumentar a produtividade dos negócios para a gente ganhar mais em escala e possivelmente, de repente, cobrar melhor pela qualidade do serviço, cobrar melhor por uma série de outras coisas. Só que nós estamos dentro de um sistema, esse sistema funciona dessa maneira. Então quem não entra muitas vezes não sobrevive, a sua empresa não sobrevive se você não fechar um contrato, se você não fizer um agrado. Isso faz parte do ser humano e da comunidade. Só que o problema é que esses pequenos agrados, essas pequenas questões, quando elas se estendem para lideranças maiores, elas viram corrupção. Que daí a gente tem casos aqui no Brasil que é a Petrobras, né? É um negócio, vamos dizer assim, que diluiu. E aí o que acontece? Uma sociedade que ficou descrente, é um tipo de liderança negativa. Transformar os líderes e levar líderes que estejam dispostos a ganhar. Você não importa ganhar dinheiro não é uma coisa ruim, mas como se diz assim, ele ter essa ética e essa moral forte para liderar negócios grandes, muito mais além, para que aqueles líderes que vêm começando com seus negócios pequenos e baixos, venham crescendo com essa moral também. Essa é uma transformação social daí, né? Isso não é um problema mais só dentro da empresa, vamos dizer assim, um bolo geral, né? Então, César, eu queria falar sobre achei muito interessante essa liderança negativa, por mais a gente sempre está agregando conhecimento, né? E eu nunca tinha ouvido essa palavra, liderança negativa. E eu queria um exemplo, cara, de como isso acontece, né? Me dá um exemplo de como essa liderança negativa afeta na empresa e como ela pode se portar na empresa. Me dá um fato. Um fato, olha, veja só, de exemplo, eu posso não citar lugares e tal, porque a gente não vai revelar empresas, né? Mas vamos dizer assim que eu tenho um grupo de pessoas e eu juntei esses grupos novos para interagir, para fazer uma produtividade nova. Eu já tenho um conflito ali, primeiramente. Vai ter gente que vai puxar para menos. De repente ela não tem beleza, mas ela tem força de expressão e de condução e vai puxar para menos. Vai dizer assim, não vamos, tá difícil, não vai. Uma forma de liderança negativa. Vai diminuir a ação do grupo de interagir. Essas pessoas, então, que você sabe que já vão fazer isso aí, você já tem que começar elas já fazer um trabalho antes de você fazer todo esse movimento. Certo? Às vezes você vai cair numa situação que dentro desse grupo você vai ter a mulher mais bela, mais linda que tem lá, que ela não pediu para ser linda, ela nasceu linda, só que ela não sabe, e se ela fizer alguma oposição a alguma coisa e ela ter essa beleza e houver admiração entre as pessoas, pode ser um homem também, e se houver essa admiração entre as pessoas, a partir do momento que ela tiver uma opinião, que ela joga a toalha, diga que não quer fazer, vai uns 5, 6 tomando decisão inconscientemente por causa dessa decisão dessa pessoa dela. Então, como é que você faz? Quando uma pessoa vem e tem essa beleza, ou as mulheres, né, fazendo já um contraponto para que elas aprendam, seja muito competente para lidar com grupos, treine, saiba lidar com pessoas, vai ter gente querendo fazer contatinho com você, os funcionários vão querer trabalhar com você, vão querer atenção sua, vai ter gente virando a sua volta, clientes, funcionários, diretores. Você vai ter que ser liderados porque, na verdade, você é bela. Eles não sabem que eles são atraídos por essa beleza. Então, a mulher, na verdade, vai ter que ser muito competente nessa hora. Porque não é a beleza dela que vai liderar o processo. E se ela não sabe disso, ela pode levar uma liderança negativa. Se ela souber que beleza é uma coisa que afeta o processo dentro da empresa, então tem empresas que preferem mulheres que não têm muita beleza para trabalhar. Mas ela diz, pô, eu sou competente, sou isso. Eles não querem mulher para trabalhar. Por quê? Porque vai ter esse problema. Já ouviu isso acontecer, né? Agora, se você quer mulher, daí elas ficam perguntando por que eu sou colocado aqui na frente para fazer venda de produtos, para ser atendente ou caixa de mercado, por que eu sou a bonitinha aqui na frente, se eu gostaria de estar lá atrás tomando decisões? Entendeu? Pessoas, às vezes, estrategicamente já fazem isso aí. Por quê? Porque atrai. Então, quer dizer, a beleza, ela encanta. As atitudes belas de uma pessoa expansiva, por exemplo, levam uma liderança negativa também. Eu, por exemplo, não sou um cara com um ambiente, vamos dizer assim, regular de produção, meu estilo de ser, por exemplo. Eu sou um cara expansivo, eu gosto de alegria, de amor, de relacionar com as pessoas. Então a minha área de trabalho não pode ser um escritório fechado, com pessoas focadas e cumprindo metas. É um estilo de liderança negativa. Então eu tenho consciência disso. Então as minhas atividades palestra, sala de treinamento, motivacional, eu tenho que ir para esse ambiente.
Então, a minha autoconsciência ajuda a perceber. Agora, se eu entro num ambiente que é fechado, eu também tenho que ter consciência que a minha expansão e o meu jeito de ser tem que mudar. Então, isso aí, essa autoconsciência ajuda. Então eu vejo assim, para a gente conseguir fazer superar essa liderança negativa, a gente tem que ter um autoconhecimento dos fatos que estão ocorrendo, por que estão ocorrendo, se conhecer como pessoa e não deixar somente a vida me levar. Não. E sim ter comportamentos e consciência do que eu tenho que estudar, do que eu tenho que fazer, para me comportar de uma forma diferente, para que as outras pessoas me olhem de uma forma diferente. Porque assim, pô, não, beleza, eu sou uma líder, né? Eu sou um líder, enfim, independente de qualquer coisa, eu sou bonito e as pessoas estão me achando, puta, eu não sou competente porque eu sou muito bonito. Eu deveria estar vendendo um produto lá no stand de uma feira por causa que eu sou bonito. Não, não é isso. Mas assim, como que eu vou conseguir fazer isso? Cara, conseguir fazer isso sendo competente, mostrando que eu sou um líder de verdade. Não é por causa da minha beleza que eu nasci com a país da beleza que eu vou ser menos competente que outra pessoa. Eu gostaria de complementar outro fato. Eu tenho contato com mulheres que, na verdade, elas, vamos dizer assim, volúpia é uma coisa que, na verdade, a pessoa nasceu com, vamos dizer assim, com apresentações e o corpo, como se diz, com a beleza, um destaque por causa da natureza dela, entendeu? E essa beleza, na verdade, ela pode se vestir de um jeito, pode se vestir de outro e coisa e tal, ela vai continuar sendo aquilo. Então, muitas vezes, essas pessoas não são convidadas também, elas não entendem por que elas não são convidadas para fazer parte de certos ambientes, mesmo que elas tenham que se arrumar, que tem que ser outras pessoas, elas vão ter esse problema também, porque mesmo que elas queiram ser diferentes, estudem, sejam competência, o corpo dela vai agir como uma liderança negativa, porque os homens vão olhar, as mulheres que estão junto com os homens, ou de repente esposam, um evento, uma outra coisa, vão olhar. Então, às vezes as pessoas passam dificuldades. Eu conheço muita gente. Então, você nessa hora, você tem que se posicionar em outras áreas profissionalmente. Se você vê que você quer ser mais, se posicionar. Eu dou muito suporte para essas pessoas se desenvolverem. Uma outra coisa para se desenvolver também, liderança negativa, é uma dificuldade de se expressar. Isso leva para liderança negativa, porque a pessoa daí ela vai faltar argumentos, uma série de outras coisas, e ela vai levar palavrão, ela vai se irritar, ela vai xingar. Isso são questões neurológicas que a pessoa tem e são problemas que ela tem. Quem conhece bem a pessoa, respeita. Então isso aí você tem que trabalhar a parte de escrever bastante. A minha área de trabalho, eu trabalho geralmente com contos, com textos, com uma série de outras coisas, para reorganizar esse pensamento, para que a pessoa também não atue com uma liderança negativa. Por mais que ela tenha muito conhecimento, mas a maneira que ela se expressa dentro do ambiente cria um caos. Então tem outras formas que você vai percebendo. Isso são lideranças negativas. Isso só que, se a pessoa, imagina, uma pessoa é bonita, se expressa de uma forma desregulada, né? E às vezes o corpo dela vem, ela acumula 3 coisas ao mesmo tempo, ela não acha trabalho em lugar nenhum. Ela não consegue ser profissional e ela quer ser uma líder e não consegue ser em lugar nenhum, por mais que seja a melhor pessoa do mundo. Entendeu? Então, quer dizer, você, como profissional, você vê ela diferente, mas num ambiente onde os homens não estão treinados, preparados, eles vão agir instintivamente, né? Só para você separar, assim, para a gente finalizar essa conversa, é o seguinte: nós temos o instinto, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, e em cima aqui nós temos o neocórtex, que é o cérebro mais moderno. E o sistema límbico é um mecanismo que controla as emoções. Aqui as emoções são mais fortes: paixão, desejo, eles são 2 vezes mais fortes. E aqui as emoções como amor, compaixão, controle, organização, trabalho, ordem, elas são um pouquinho mais fracas, uma vez só bate. Então imagine o seguinte: quando bate os olhos, as pessoas olham, elas reagem, se elas reagem com paixão e com instinto, e a liderança não for boa, bem organizada, elas vão achar 2 vezes mais forte. Então aí é um caos. O sistema límbico não está, vamos dizer, não há uma compensação com as emoções ainda. Isso é uma evolução nova, né? Então amor, controle, ordem, são coisas que você tem que trabalhar e manter muito mais adequadamente. Possivelmente sendo uma evolução que ocorrer nas próximas décadas, talvez as pessoas com essas características elas venham a participar um pouquinho mais tranquilamente no ambiente, porque as pessoas vão entender essa diferença entre paixão, o desejo, essas coisas mais fortes, mais pulsantes, e ver a diferença, e de repente trazer. Então, isso se chama sensibilização. A partir do momento que se conhece a pessoa e vê ela por natureza, aquele desejo, aquela percepção, mas imagina você fazer uma liderança com as pessoas que não conhecem, né? Aquilo mais a pessoa, conhece a pessoa só fisicamente, a imagem dela. Então tem várias maneiras de ocorrer uma liderança negativa, só que a pessoa tem que ter autoconsciência. O próprio profissional, na verdade, ele não sabe, mas ele está boicotando. Pode boicotar 6 funcionários no dia, só com o comentário dele, e aquilo não faz bem nem para ele, nem para a empresa, nem para nada. Daí as empresas quebram, uma série de outras coisas acontecem,
vamos dizer, o rádio corredor, que o pessoal faz uma fofoca daqui, não tem nada a ver. Isso é um efeito. Se você identifica a pessoa, você desliga a pessoa. Beleza. Tem outras coisas que você não vai desligar porque você não consegue perceber, que é esses casos que a gente começou a citar, né? Sim. A pessoa não está atrapalhando, ela é profissional, ela faz muita coisa, mas só que uma decisãozinha dela também, ela já vai para baixo. Beleza. Tem uma fachada que veja, ó, tá vendo ali, ó? Tá. Bom, então César, terminando esse vídeo, né, finalizando esse vídeo, gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que nos acompanha, que acompanha você também, para ter mais sucesso em 2017. O que você acha? Bom, a primeira coisa é você encontrar pessoas boas, pessoas que te dê suporte, que te dê estrutura e te dê condições de crescer. Quando se fala disso, são pessoas que são capacitadas e com vontade de crescer. Não pessoas que te puxem, que dizem que você não pode, mas sim pessoas que perguntem para você aonde que você quer chegar e quais são as dificuldades que você tem que enfrentar para chegar lá, se você conhece ou não conhece. E se são pessoas que vão te apoiar. E pessoas que falem de sentimentos também, porque muitas vezes você encontra muitas pessoas superficiais que dizem que está tudo bom. Você não vai aprender com pessoas que está tudo bom, você não vai aprender com pessoas que só acertam. Você vai aprender pessoas que viveram os erros, que viveram as realidades, pessoas que quebraram e se levantaram. Com essas pessoas você vai aprender muito mais, porque aquilo que deu certo está nos livros, muitas vezes. Sim. Tá? Então eu acho que seria importante você escolher essas pessoas para andar do seu lado e que você comece o ano de 2017 valorizando aquelas que você já conhece e encontrando novas pessoas, tentando fazer novas amizades, novos contatos profissionais, amizades. Seria isso aí. Legal. César, muito bacana mesmo a tua forma de pensar. Lhe admiro muito por conta disso, até porque a gente tá fazendo isso hoje. Paramos aqui na sombrinha, porque é melhor aqui na sombrinha. A gente tentou fazer a gravação andando ali, só que deu uma atrapalhada, fomos interrompidos, você vai ver nos erros de gravação aí. Mas não é isso que a gente está passando. O que a gente quer passar é que nós gostaríamos de ser humanos melhores para o mundo. E a gente está tentando fazer o nosso máximo para que isso aconteça. Por quê? Porque a gente está tentando mudar, né? A gente está tentando passar o conhecimento que nós temos para vocês, para conseguir ser uma pessoa melhor, sabe? Então eu acho que todo esse trabalho, né, não é do nada, né? A gente não está fazendo para ganhar nada, fazendo só para compartilhar a informação, para que outras pessoas vejam isso e possam ter um enriquecimento, tanto em conhecimento, em habilidades, em competências, em comportamento humano, que é ótimo, sabe? Então eu faço isso por conta disso, eu me sinto muito feliz por conta disso também. E a minha mensagem de 2017, para você ter mais sucesso, eu acho que uma palavra se resume a disciplina, sabe? Eu acho que com a disciplina, e se você tiver objetivos focados para 2017, e se você conseguir fazer um planejamento sistêmico e dividir todos os seus objetivos em partes, e você tiver a disciplina de correr todo dia atrás, né, fazer as coisas acontecerem, para que aí lá em 2017, no final do ano, feliz ano novo e estourando fogos, muita coisa acontecendo, você olhar para trás e falar assim, puxa, olha a disciplina que eu tive de todo dia, pelo menos trabalhar 3 horas nos meus objetivos pessoais, profissionais. Que muitas pessoas falam assim, pô, eu quero uma Ferrari. Tudo bem, o que você vai fazer para ter uma Ferrari? O que você vai fazer todo dia para ter uma Ferrari? Todo mundo, deixa a vida me levar, um dia eu vou conseguir. Cara, um dia você vai conseguir, não sabe o qual. Então, né, melhor trabalhar. Planeje, coloque data final, faça as coisas acontecer e tenha muita disciplina, que eu acho que você vai ter ótimos resultados para você. Bom, meu nome é Cleverson Andrade, aqui eu tô com César Tupizinski. Precisando a gente para palestra, desenvolvimento, trabalhos de coaching e qualquer outro tipo de atividade que seja para transformar sua equipe na vida pessoal, profissional, estou à disposição. Ótimo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.